Mesmo assentados como os irmãos estão, acompanhe comigo a leitura de Judas 5 até o versículo 7. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrá-los de que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais, estando sob o castigo do fogo eterno. Elas servem de exemplo. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós queremos colocar esse tempo tão especial, quando a tua igreja para meditar na tua palavra, que é viva e eficaz, e ainda é capaz de aprofundar as intenções mais profundas do nosso coração. Louvado seja o teu nome, porque nada fica de fora do alcance da tua palavra. Por isso, gera em nós todo o aprendizado que a tua palavra tem para nós nesta noite, e provoca cada fruto pelo qual a tua palavra precisa produzir em nós, para que possamos viver a vida em abundância que o Senhor tem para cada um de nós. Esta é a minha oração com a tua igreja, que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de Judas é uma carta, embora, pastor, mas é palavra de Deus, amém, mas é uma palavra tão específica e tão rica, que nós não podemos deixar com que nada fique de fora. Nós já ressaltamos aqui que Judas aqui é irmão de Jesus. Marcos capítulo 6, versículo 3, Mateus capítulo 13, versículo 55, trata do mesmo assunto. Diz: não é este, é Tiago e Judas, irmão de Jesus? Esse não é Judas Iscariotes, esse é Judas, irmão de Jesus. E ao que tudo indica, Judas e Tiago, que são irmãos de Jesus, eles se converteram após a morte e ressurreição de Jesus. Nós vamos ver isso, por exemplo, em Atos capítulo 1, versículo 14. Nós veremos isso em 1 Coríntios 1, 9 e 5. E quando nós olhamos esse texto, a gente não pode perder essa característica, porque Judas faz menção de algo que a igreja não deveria jamais esquecer. Se existe uma coisa que a igreja não esquece, ou que pelo menos a igreja entende, ou pelo menos trabalha para entender, e é o tema central dessa carta, e eu queria apenas reforçar esse tema, que está no versículo 3, acompanhe comigo aí, o versículo 3 de Judas, que diz assim: amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever, insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos. Ou seja, se existe uma coisa que move a igreja, essa coisa é a palavra de Deus, e é por meio dela que surge a fé. Então, falar de fé na igreja é algo que deveria cada vez mais ser mais comum. Só que Judas vai chamar a atenção da igreja não apenas para o que é fé, ou apenas para qual é a necessidade que nós temos de fé. Até porque nesse versículo 3 de Judas, Judas vai esclarecer que há um momento de nós conversarmos, degustarmos, nos maravilharmos com esta fé que salva o homem. Essa fé que promete a você uma coisa que ninguém pode te dar, que é a vida eterna. Ou seja, agora tudo que Deus toca é eternizado, então eu tenho muito mais anos do que esses que eu conheço. Eu, por exemplo, nasci dia 2 de 5 de 74. Então a minha história hoje se dá por 45 anos e alguns dias. Mas à luz da fé, a Bíblia diz que os meus dias serão muito mais do que esses. Porque agora a minha vida está na mão daquele que é o doador dela.
Então, mesmo que daqui a alguns anos, no momento certo, Deus me recolha daqui, eu vou viver aquilo que Deus falou, que é a vida eterna. Só que Judas fala, não, eu não quero falar agora sobre essa fé da salvação, que te livrou da morte física, não, que te livrou da morte eterna. Porque a morte física está ainda até inclusive sobre a vida da igreja, até que Jesus volte. Não é esta a nossa fé? Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, a salvação é por Jesus Cristo, não é por obras para que o homem não se glorie. Nós cremos que Jesus veio à terra, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está sentado à direita de Deus Pai, mas nós cremos naquilo que a Bíblia diz também, que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Cremos na realidade do céu e do inferno, tudo isso é possível pela fé, porque a Bíblia esclarece isso, mas agora Judas quer escrever sobre a batalha da fé. E aí nós estivemos estudando nos primeiros 4 versículos, aquilo que Judas vai estender como parte principal dessa guerra que a fé nos permite viver enquanto na terra nós estivermos. O versículo 1 e 2, Judas vai falar, e nós falamos isso, os irmãos que estão acompanhando aí as mensagens que estão sendo gravadas no YouTube, vai poder acompanhar no nosso canal. A primeira mensagem de Judas, foi Judas falando sobre o combate. Judas falando sobre o combatente. Ele inaugura a carta dizendo que ele era servo de Jesus, eleito, chamado e guardado. E nós aprendemos ali que o combatente cristão, ele é guardado, ele vive suprido, e o combatente cristão, ele é servo. Judas falou isso, Judas, versículo 1, servo de Jesus Cristo. Aí na segunda mensagem, que foi o domingo anterior ao batismo, que no batismo que foi domingo passado, nós interrompemos a série de Judas, nós falamos sobre o combate. Que combate é esse que a fé exige? E aí nós falamos sobre o alvo do combate e falamos sobre a amplitude do combate. Agora do versículo 5 a 7, nós vamos ver algo muito importante. Nós falaremos sobre os alvejados do combate. Aqueles que se tornaram mira do combate. Você verá que em toda a criação existe uma intervenção de Deus. O texto vai dizer na sua máxima sobre 3 coisas que a igreja de alguma forma conhece. Ele fala sobre a realidade de Sodoma e Gomorra, ele vai falar sobre a realidade dos anjos que se rebelaram contra Deus, mas ele vai falar também da realidade daqueles que se tornaram os alvejados da guerra, a mira. Já viu quando você entra numa guerra e você vê aquela devassidão? O soldado entra com vida, mas daqui a pouco ele está morto. O texto vai esclarecer isso, que na fase da criação há um momento de incredulidade, e isso é descrito por esses que se afastaram e deixaram de quê? Simplesmente se apostataram da fé. E a pergunta é, será que isso não acontece hoje? Não há uma incredulidade, não fora, mas dentro da igreja? Será que em qualquer momento da nossa vida você também se vê de forma incrédula? Parece que a palavra não entra mais no seu coração e aquilo não funciona. Porque parece que roubaram o seu chão, não há uma segurança na minha vida. E nós veremos, e como nós poderemos aprender ao longo desses 3 versículos, 5, 6 e 7, da realidade da incredulidade, da insubmissão, e da realidade quando nós vejamos de forma tão clara, que o texto nos traz, da imoralidade que cercou a vida daqueles apóstatas da fé. Isso é curioso, irmãos, porque às vezes nós queremos cuidar muito da vida do outro e esquecemos de cuidar da nossa própria vida, como se nós, ao nos entregarmos ao nome e ao senhorio de Jesus Cristo, ou quando nós pudéssemos entender o quanto que nós somos resgatados por Deus por meio do seu amor, nós não tivéssemos riscos nenhum, e que a nossa vida agora nesse lugar de adoração, de comunhão, da ministração da palavra, fizesse com que o nosso coração não estivesse nada, exatamente nada, que pudesse agredir ou ferir a santidade de Deus. Eu queria nessa noite chamar a sua atenção para isso. Eu queria fazer algumas indagações nesse momento introdutório da mensagem. Em que fase nós estamos nesse combate da vida? Quando o assunto é fé,
e a sua fé, ou a fé que aqueles que vivem contigo, como que está a sua fé? Se nós colocássemos um aparelho no nosso braço, chamado femômetro, e você pudesse medir a sua fé, como que está a sua fé hoje? Olhando agora para a fé à luz do texto, onde Judas fala que não é uma fé agora para a salvação, partindo do princípio que ele está falando para aqueles que foram salvos pela graça de Jesus. Mas falaremos pela batalha da fé, aonde a manutenção da palavra precisa estar dentro do nosso coração. Ou seja, até que ponto eu e você conseguimos gerenciar aquilo que o Senhor tem construído como história dele na nossa vida. A forma como nós caminhamos no nosso dia a dia. O que a batalha da fé nos proporciona e como não abrir mão do que Deus tem de fato para cada um de nós. Será que esse texto lido aqui nesta noite consegue trazer ou fazer menção para nós, ao ponto que quando você sair daqui você ter clareza, que não apenas há um combate, de que em Cristo Jesus você se torna um combatente, mas que ao estar num combate como um combatente de Jesus, você vai se deparar com aqueles que foram alvejados por essa guerra, se tornaram a mira da apostasia, e isso não aconteceu fora, mas aconteceu dentro da igreja. Eu queria fazer menção de um texto que talvez não seja muito conhecido por você, e é o segundo livro da Bíblia, vai trazer um pouco dessa realidade que o texto de Judas traz, mas a gente precisa recapitular. Êxodo capítulo 14, versículos de número 40. Aliás, Êxodo 14, 30. Corrigindo, Êxodo 14, 30. Eu queria que você acompanhasse comigo esse texto. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. Prosseguindo o texto. E Israel viu um grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Quando nós voltamos de novo para o texto de Judas, observe comigo o versículo de número 5. Embora vocês já estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Veja que em Êxodo 14, a Bíblia diz que o povo passou a temer ao Senhor e a confiar ao Senhor, quando este povo, que é povo dele, Israel, vivendo debaixo da liderança de Moisés, diz o texto no versículo 31 de Êxodo 14, eles então temeram e confiaram em Deus. Por quê? Porque Deus havia tirado eles da mão do Egito. A primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto de Judas 5, é que nesse momento de guerra, Judas não apenas se coloca como general para liderar a igreja e coordenar a forma como que o exército de Deus deveria se posicionar, mas eu aprendo aqui que o alvejado dessa guerra, ele foi alvejado pela incredulidade. A Bíblia diz que o próprio Senhor destruiu aqueles que não creram nele. Deus então primeiro tira o seu povo do Egito, que representa na teologia do Antigo Testamento toda forma de escravidão que o mundo traz como imposição àqueles que talvez hoje poderíamos chamar de filhos da revelação. Aqueles que como povo de Deus eram conhecidos como Deus que falava com eles. A Bíblia diz que quando Deus falava com Moisés, Moisés subia no monte, o povo ficava embaixo, e em cima no alto daquele monte, a Bíblia diz que vinham nuvens. Daqui a pouco via-se fogo sobre aquele lugar, e a Moisés descia e ministrava diretamente ao povo aquilo que Deus tinha a tratar com a sua igreja. A pergunta é, será que nós hoje como igreja não conseguimos ver que há um perigo entre nós chamado perigo da incredulidade? E uma vez libertos do pecado, nós nos esquecemos dessa graça que Deus tem.
para fazer com que a gente possa olhar para nós mesmos e ver o quanto que nós cumprimos em parte o que Deus faz conosco. E para isso eu gosto até de fazer menção daquele salmo de Davi, o salmo 37. Quando Davi no versículo 5 diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor. Para por aí. Olhando só essa primeira parte do versículo, não é lindo você olhar e ver na sua história aquele ponto de encruzilhada quando Jesus te chama, você é resgatado das trevas, a luz de Deus brilha em seu coração e você é liberto, regenerado. O ponto de partida da sua vida com Deus. Salmo 37:5 começa a dizer isso. Só que ele continua, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Agora, mais do que você ter ouvido a palavra e ter se rendido a ela, é a manutenção com que esta palavra deve ter ao longo da sua história. E aí quando nós nos programamos agora, esse tempo ainda mais que agora é tempo de festa, é Natal, é festa de escola, escolar, quem ficou de recuperação, quem não ficou, vai fazer prova final, será que eu vou conseguir emprego? O ano não acabou, o comércio está contratando pessoas, são vagas temporárias, vários sonhos chegando no nosso coração, e nada muito contra isso, mas a questão é onde Deus está em tudo isso. Porque o choque aqui não é mais para aqueles que não se entregam a Deus, ou que não estão com seus ouvidos calibrados por uma voz, que enchendo o nosso coração de graça, nos renova, nos liberta, nos encoraja. Mas a Bíblia vai dizer que em algum momento da história da nossa caminhada, a incredulidade tentará reger o nosso coração. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele. Porque o alerta à igreja é: olha, aquele povo que eu tirei lá do Egito, eles perceberam que eu que livrei ele do povo dos egípcios. Irmãos, nós sabemos a máxima. O grande slogan, ou a grande marca da libertação, foi dado, entre tantas outras coisas, no contexto aqui, da libertação do Egito, das 10 pragas. Não foi uma, foram 10. O número 10 aqui significa completude. Deus, irmãos, Ele não queima etapas na nossa vida. Ele vai permitir que, se a nossa vida tivesse de alguma forma essa ilustração, e para que você pudesse alcançar um novo patamar, eu tivesse que subir 10 degraus, você vai ter que subir os 10. Ele não vai você pular do primeiro para o quinto. É como se entendêssemos mais aquilo que Deus tem a falar conosco, no sentido de que Ele que tinha todo o controle. E nós vimos claramente que o povo que Deus tirou graciosamente do Egito, foi exatamente esse povo que recebeu provisão diária, comida, abrigo, proteção. Eles decidiram não mais crer no Senhor. Judas 5 diz que não foi qualquer povo, foi o povo que foi suprido, provido. Mas em algum momento parece que a fé, ela é apenas motivada por aquilo que a pessoa sente. Se eu não me sinto bem, eu nem na igreja venho domingo, é melhor ficar em casa, porque hoje eu não estou bem. Então aquele que é movido por suas emoções apenas, ele é bloqueado em entender que a vida com Cristo é também feita de sacrifícios. Lembra de Romanos 12? Apresentai por meio de sacrifícios ao Senhor o vosso culto racional. E hoje, quando eu encontrava um jovem no final da tarde, a primeira coisa que ele me falou foi assim: pastor, hoje eu estou vindo na igreja por causa do compromisso que eu tenho com a igreja e com os irmãos, porque eu tive uma lesão hoje num lazer que eu tive pela manhã, e minha coluna quase travada. E você via que ele estava até com pouca mobilidade, mas veio por causa do compromisso. Há quanto tempo, às vezes, uma vida cristã, ela vai acabar com essa ideia da facilidade, de que Deus entra agora com o Evangelho, com a tua graça, e nós somos livres das dificuldades. Grandes slogans: pare de sofrer, porque tudo é possível ao que crê. É como se a nossa vida fosse uma mágica, e nós não precisássemos se voltarmos para Deus e reconhecermos os nossos pecados e dizer: Senhor, aqui eu pequei porque eu perdi a minha fé. Irmãos, o texto diz que depois de tudo que eles viram Deus fazer, Êxodo 14,
Diz que eles temeram a Deus, porque eles viram que os egípcios foram eliminados. Esses que desfrutaram, viram e presenciaram, definitivamente desistiram de crer. O terceiro ou quarto livro, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, quarto livro. Observe como que essa história acontece. Números 13, a partir do versículo 25. Depois de 40 dias, depois de quantos dias? Então você está comigo. Voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação. E mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos dele. Os irmãos lembram dessa história? Os irmãos lembram que a promessa de Deus é que eles entrassem em Canaã. A Bíblia diz que Moisés mandou 12 espias. Só Josué e Caleb têm uma visão positiva, na perspectiva daquilo que Deus havia dado. Entra, olha, porque vocês vão tomar aquela terra. Quantas vezes nós, ao desfrutarmos da bênção, da visão que temos, nos esquecemos que nós não devemos andar pelas circunstâncias ou por apenas aquilo que nós vemos. Lembra quando Samuel foi ungir Davi? Samuel chega na casa de Davi, Davi não estava. Estava 90% da família. E Davi olha na visão dele o mais bonito e fala: é esse que eu vou ungir. Ele vai substituir Saul. E quando Samuel vai em direção àquele filho, a Bíblia diz que Deus chama eles e diz: Samuel, Samuel. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Irmãos, é no nosso coração que é o ponto de partida de toda a revelação que Deus traz para nós. A incredulidade está no coração do homem, assim como a credulidade. Nós estamos vendo uma história contada em Números, que é uma história do povo de Deus, sobre aquilo que eles viveram. E à luz desse texto, o escritor de Hebreus escreve interpretando esse tempo de incredulidade. Acompanhe comigo Hebreus 3, 3:12. Os irmãos vão ver como que o escritor de Hebreus registrou isso. Nós vamos ler o 12, o 13 e o 18 e o 19. Diz assim: tenham cuidado, irmãos. Tenham o quê? Cuidado. Então já tem um alerta para mim e para você. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, e que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje,
a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Agora pula para o versículo 18 e 19. E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Versículo 19. Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Diga comigo assim: não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu pulei alguns versículos aqui, mas do versículo 12 a 19 de Hebreus 3, faz a interpretação de números que nós acabamos de ler, que é números 13. O povo que não entrou foi o povo que não creu. Ou seja, ainda depois que nós somos encontrados pela graça, nós somos desafiados por ela a olharmos para o nosso coração, e não para o coração apenas do nosso irmão, para ver se há nele alguma incredulidade. Quantas vezes nós tomamos uma decisão, ou deixamos de tomar uma decisão, porque na nossa mente há confusão. Não há uma palavra que rege. Jesus não pode ser glorificado, porque o que eu faço está totalmente contrário com aquilo que Deus projetou para mim e para você. Então, na temática de Judas em defesa da fé, nós aprendemos aqui nesse primeiro versículo de Judas 5, que a primeira mira daqueles que se apostataram da fé é aqueles que foram alvejados pela incredulidade. Irmãos, nós precisamos estar atentos ao quanto que a incredulidade tem permeado ou não o nosso coração. Você não foi chamado para andar por uma palavra vaga, vazia, impotente. A Bíblia diz, o que a Bíblia diz é verdade. Deus não é homem, nem filho de homem. Porventura poderia Deus ter prometido e não ter cumprido? Ao contrário, tudo que Deus prometeu se cumprirá. Números 23, 19. A pergunta é: será que eu conheço o que Deus tem prometido a mim? E o quanto que eu conheço, eu tenho obedecido? Porque somos desafiados ou não. Nesta sexta-feira eu tive o privilégio de juntar toda a liderança da igreja. Alguns irmãos não puderam estar conosco, né? Mas lembrávamos da Lúcia, que é a zeladora da igreja, que faz a limpeza do salão, todas sextas, sábado ela tem ficado aqui. Os líderes de L, o líder da recepção, o casal que subiu cantina, todo mundo. E nós falávamos ali sobre essa questão da gratidão. A Bíblia diz: em tudo dai graças. E eu enumerei alguns pecados daqueles que são ingratos. Uma pessoa ingrata é uma pessoa insatisfeita, reclamadora, murmuradora. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos aqueles que foram alvejados pela incredulidade, o nosso parâmetro não pode ser outro daquele que é crente, é crédulo, aquele que crê naquilo que Deus tem para você. E quantas vezes eu estou irritado, eu preciso pedir perdão, porque eu não amei como eu deveria amar, porque a Bíblia diz que o amor é paciente. E eu estou impaciente, acho aquilo natural. Não, eu não vou pedir perdão por isso, não. Impaciente, pastor? Quem que não é impaciente hoje? Você vai no shopping, a pessoa está comprando e ela está estressada. Mentira ou não? É só eu que vejo isso. Tem gente que está desempregada, está sem dinheiro, a pessoa está com dinheiro, está fazendo uma compra e ela está estressada. Ela está com dinheiro para pagar, está sobrando dinheiro, e você olha para aquela pessoa e ela está estressada. Será que nosso coração não tem sido ferido pela incredulidade? Havia irmãos infiltrados na igreja que haviam se endurecido o seu coração. E Judas queria agora que eu e você olhássemos para o nosso passado, da onde nós saímos, porque hoje somos o Israel de Deus. E o Israel de Deus que foi livre do Egito, Egito representando o poder do pecado sobre toda a criação, experimentando as 10 pragas, vendo que Deus entrou, endureceu o coração de Faraó, amoleceu e tirou o seu povo de lá. E Judas agora faz menção que esse povo que foi provido, foi suprido, ele foi alvejado pela incredulidade. Grave isso: estar na igreja, ter nascido em lar cristão, viver de culto em culto, não garante salvação e muito menos estabilidade na fé.
Preciso comer diariamente a palavra de Deus, crer naquilo que Deus tem falado conosco, como aquilo que a palavra coloca de pauta no meu coração. O confronto não com o outro a priori, mas comigo mesmo, sobre aquilo que quem eu sou ou quem eu deixei de ser, à luz da palavra que Deus dirige ao meu coração. Porque mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis, o nosso Deus nos traz possibilidade de ainda assim continuar crendo que Ele tem o melhor para nós. Ou nós vamos cair na máxima do egoísmo, dizer assim: viva hoje como se não houvesse amanhã, como se o meu e o seu amanhã fosse um prejuízo. Não, a nossa vida ela está com Deus tanto hoje quanto amanhã, porque o Senhor é dono de governa todas as coisas. Então eu preciso aprender a me deleitar nisso, porque Deus sempre terá uma palavra final, sempre. Eu queria que você nesta noite pudesse pelo menos parar o seu coração e dizer assim: Senhor, me mantenha no caminho da credulidade, livre-me de ser alvejado pela incredulidade. Que o seu coração não seja alvo da incredulidade, que você não faça parte, que nós jamais venhamos a fazer parte, porque no momento em que o meu e o seu coração for visitado pela incredulidade, Deus nos dará aquilo que o salmista viveu: perto está o Senhor de um coração quebrantado, e Deus te trará uma palavra. Eu me lembro que uma vez conversando com uma jovem, e ela falou assim: pastor, tudo que podia não acontecer aqui em casa aconteceu, e eu falei assim: eu posso visitá-los? E ela falou comigo assim: não, espera só um minuto, só uma noite. E no dia seguinte eu liguei para ela, eu não ia se ela me ligou, e ela falou assim: pastor, eu devo ter dormido 1 hora só, fiquei a madrugada inteira orando, e Deus já trouxe o conserto. Pode glorificar a Deus, porque Deus trouxe o conserto. A Bíblia diz em Provérbios: aquele que de madrugada me busca, de madrugada me encontrará. Em algum momento naquela família a palavra deixou de ser autoridade e se perdeu toda a linha de fé. E eu pergunto: há como você viver uma vida com Deus sem a fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. E a primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, nesse texto, é que dentro dos alvejados, nós precisamos estar livres de sermos alvejados pela incredulidade. A incredulidade chegou, que ela bate em retirada. Nós somos chamados a crer e não a duvidar do poder de Deus. Lembra de, entre outras coisas, tem um texto de Oséias, mas eu gosto muito daquele de Marcos 12, 24. Não está nem no meu rascunho aqui, mas tem a ver com isso. Quando Jesus, junto com os seus discípulos, diz assim: vocês estão todos enganados, porque não conhecem as Escrituras, e nem o poder que nela tem. Irmãos, a palavra de Deus tem poder para te levar da incredulidade. Em defesa da fé, Judas sabia que nós deveríamos vencer esse combate da vida diária, crendo apenas no que Deus ministra no nosso coração. Se você acha que Deus está em silêncio, se de fato você não tem todas as respostas que você tem buscado em Deus, aprende a descansar nele. E diga: Senhor, continue governando, porque Deus não vai mudar apenas porque eu falo, eu crio ou deixei de crer. Quem muda somos nós. É por isso que a segunda verdade vai revelar para nós um outro tempo, que é o tempo não daqueles que eram povo de Deus, mas um tempo daqueles que, como criaturas de Deus, se rebelaram e Deus também não os pouparam. Olha comigo o versículo 6 de Judas. Judas 6. E a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Isso aqui é na versão Almeida. Agora, olha a versão NVI, o mesmo texto, Judas 6. E quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, Ele os tem guardado em
trevas. Irmãos, o texto diz que Deus não poupou os anjos. A Bíblia diz que os anjos e os seus demônios foram expulsos. Vamos acompanhar de forma mais tremenda o quanto que essa insubmissão, porque aqui nós saímos daqueles que foram alvejados pela incredulidade, para aqueles que foram alvejados pela insubmissão, se rebelaram contra a autoridade de Deus, acharam que podiam ser mais do que Deus. E o texto vai dizer que esses anjos não se guardaram. A Bíblia diz que não apenas o povo de Deus, mas até os anjos se rebelaram. O povo na incredulidade, os anjos na insubmissão, na rebeldia. E isso deveria ser testemunho tanto para mim quanto para você, para olharmos um caráter de um Deus que, além de ser amor, é justo. E como Deus justo, Ele nos dá toda a explanação, ou toda a clareza que o nosso coração precisa ter, para ver que Ele age em tudo e em todas as coisas. E de que, consequentemente ou não, nós veremos isso mais no final do texto, porque nós analisamos tanto o povo de Israel, quanto os anjos, e mais adiante nós veremos duas cidades, Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. Mas nós vemos que aqui não está na ordem cronológica. Se você olhar Judas 5 a 7, não está na ordem cronológica, povo de Israel, anjos e Sodoma e Gomorra. E você vai entender por causa disso. Mas observe comigo o livro de Apocalipse. Vamos ver aqui, Apocalipse 12, 7 a 10. Que vai explicitar o quanto que os anjos foram insubmissos a Deus. Apocalipse 12, 7 a 10. Então estourou a guerra no céu. Estourou a guerra onde? E às vezes a gente esquece, né? A gente cita aquele texto de Eclesiastes 3. Há um tempo determinado sobre todas as coisas, em cima onde? No céu. E embaixo da terra. A gente só fica ligado aqui na terra. E Deus mostra que até no céu, quando teve problema, Ele não poupou os seus filhos de saber. E o texto de Apocalipse é claro em dizer. Apocalipse 12, 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. Também o dragão e os seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Ele foi atirado na terra, e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz forte no céu, proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite do nosso Deus. A insubmissão trouxe condenação aos anjos. E mesmo em uma guerra ao céu, Deus provou que o reino dele estava sobre a terra. A salvação chegava tanto na minha vida quanto na sua, e sobre toda a tua criação, porque em Cristo Deus nos libertou de todo o poder do pecado. Queridos, quantas vezes a palavra de Deus nos outorga a lembrarmos se há ou não insubmissão ao nosso coração. A mensagem aqui no versículo 6, ela é clara. Nós, sempre que sucumbirmos à tentação, de forma autônoma, independente, a ideia do princípio básico do pecado, que é o ego. Pastor, eu não aceito isso. Já ouviu alguém dizer isso? Isso aqui eu não aceito. Eu pergunto, quem que está em primeiro lugar? Deus ou a nossa vontade? Parece que sumiu do calendário da igreja Gálatas 2:20, quando Paulo diz: já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora na carne, não a vivo mais pela fé, mas vivo, ou não a vivo pela carne, mas vivo pela fé em Cristo Jesus. Irmãos, Cristo precisa estar na frente. A fé quebra todo o altruísmo humano.
de que pela minha vontade ou que pela força do meu braço eu vencerei. Isso é insubmissão, isso é a natureza do anjo rebelde, não daqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E agora Tiago, talvez em parceria com Judas, explicita isso até mais. Lembra de Tiago 4,7? Diz: sujeitai-vos, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então toda vez que você tiver um conflito entre você e a sua esposa, entre você e os seus filhos, entre você e o irmão da igreja, o que vai gerir esse conflito à luz de Deus é o quanto que a palavra dele está sendo colocada diante desse conflito e dessa guerra. Irmãos, não esqueça essa máxima. Nós temos isso pelo menos em 3 lugares da Bíblia, que diz: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Nós somos danificados, arrebentados, feridos, porque às vezes nos falta a palavra, nós não estamos submissos a Deus. Naquele momento a nossa natureza se locou, a natureza rebelde dos anjos, e se instala uma guerra aqui no nosso coração, porque o céu deixou de ser verdade para nós. A Bíblia diz através do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso: agora vós sois em Cristo Jesus co-cidadão dos céus. Ter a manifestação do símbolo que no céu teve guerra é para dizer que às vezes o poder do pecado, ele quer ferir o nosso coração e fazer com que não haja mais céu, não haja mais esperança, porque sabemos que o céu é o lugar da habitação de Deus, é o lugar do comando de Deus, é o lugar onde representa o lugar que Ele mora, reside, o lugar da adoração, do princípio, do início, onde tudo precisa estar tão firme como Deus precisa que o meu e o seu coração esteja. Então Judas coloca que numa batalha não há apenas os alvejados da incredulidade, há os alvejados da insubmissão, e os anjos foram envolvidos nisso. Mas graças a Deus, porque a Bíblia diz que há poder de Deus para nos salvar de tudo isso. E a última coisa que nós aprendemos está aí no versículo 7, acompanha comigo. Judas 7. De modo semelhante a esses, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o fogo eterno, elas servem de exemplo. A última mira da apostasia dentro da igreja, ela vai como consequência da incredulidade e da insubmissão. E fica claro nesse texto que quantas vezes nós temos sido alvejados pela imoralidade. Sodoma e Gomorra é apresentado aqui diante da igreja como o ápice da perversão, porque o sexo, entre outras coisas, revela a intimidade entre o homem e a mulher. Mas o sexo também representa, quando é forma, como aqui falou, a antinatural forma, como a manifestação da rebelião contra aquele que criou o sexo, não apenas para prazer da sua criação, mas para a proliferação dela, a multiplicação do dom da vida. E nós olhamos aqui o nível de perversão do coração daqueles que foram alvejados pela perversão sexual. Eu vi o testemunho de uma jovem pregadora da palavra, que namorando o filho de um pastor, chegou na sua casa fazendo surpresa, e viu ele no YouTube, vendo filme de pornografia, e disse que essa jovem virou para eles assim: com quem que eu ia me casar? Quem você é? Para que você está correndo atrás disso? Um dos mercados que mais movimenta a economia do continente americano é o mercado da pornografia. São gastos bilhões de dólares com material pornográfico, que hoje num simples toque do celular a pessoa tem acesso. Isso talvez não seria problema se isso ficasse apenas no mundo. O assunto aqui é tratado como algo que aconteceu dentro da igreja.
O versículo 4 fala de pessoas que viveram isso. Olha Judas 4. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. A exortação não é para quem está no mundo, a exortação é para quem está na igreja, porque Deus não tem palavra para regeneração apenas. Deus quer nos salvar, mas Deus quer nos santificar e Deus quer nos libertar. Irmãos, se Deus quisesse apenas salvar a sua vida, no momento que você entrega a sua vida a Jesus, que Jesus te resgata, você seria arrebatado. Então, mais do que ser regenerado, é olhar para uma vida de que alguém regenerado irá se santificar. Olhar para a nossa realidade e ver, Senhor, eu não apenas rejeito a incredulidade, rejeito a insubmissão, mas eu também rejeito essa imoralidade. Eu não quero isso na minha casa, eu não quero isso na minha vida. E talvez ficam várias indagações ao nosso coração, porque o texto lembra que Sodoma e Gomorra foi uma cidade que foi alvejada pela imoralidade. Essa cidade, as pessoas que ali viviam, em vez de se guiarem pela verdade de Deus, em vez de se submeterem à autoridade de Deus, aquelas pessoas preferiram se entregar aos seus próprios desejos e tomaram como autoridade a subjetividade de seus corações, enganados pelo pecado. Já viu aquela pessoa falar assim? Mas eu gosto, pastor, é de seguir o meu coração. Mas o que a Bíblia diz sobre o seu coração? Jeremias diz que o nosso coração é enganoso. Jeremias 17:5 diz: maldito é o homem que confia no homem. Ele não está falando do homem Denner confiando no Mateus. Não é isso. É o homem confiando nele mesmo. Eu me garanto, eu posso, eu faço. Essa é a proposta que Deus quer quebrar quando levanta Judas para tratar com a igreja e diz assim: será que você tem percebido? De que o fato que nós estamos aqui, chamados como igreja do Senhor, tocados pela graça, em algum momento, Satanás tentará trazer incredulidade, insubmissão e imoralidade dentro da nossa casa. E aí a pegada e a proposta é de que, na verdade, Deus não quer que o meu e o seu coração seja fruto dessa maldição. A palavra tem toda a força e toda a pureza de fazer com que nós sejamos limpos de tudo isso. Olha aí o versículo 7 e 8 de Judas. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do modo que também esses, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. A infâmia do pecado da imoralidade. É por isso que talvez Deus tenha colocado para nós como igreja tantos mandamentos mútuos. Sujeitai-vos uns aos outros, orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, cuideis uns dos outros, e nós vamos embora. Porque isso deve ser colocado na pauta da oração da igreja, porque talvez cabe a seguinte pergunta: quem comanda a sua vida hoje? Qual é a influência que a palavra de Deus tem na sua vida? Porque não há como não concluir essa mensagem entendendo que os alvejados da batalha da fé precisam pelo menos ter noção de que haverá pressão no coração de incredulidade, insubmissão e imoralidade. E eu concluo dizendo: pois bem, o pecado de Israel, nós vimos, foi incredulidade. Dos anjos, insubmissão. De Sodoma e Gomorra, imoralidade. Foram todos eles alvejados pelos seus próprios pecados. O pecado do povo não influenciou o pecado dos anjos. O pecado dos anjos não influenciou o pecado daquela cidade. Cada qual teve seu pecado. O povo de Israel, os anjos e os habitantes de Sodoma e Gomorra. Note, por entanto,
que não há nesse caso, na apresentação de Judas para a igreja, uma apresentação que seja cronológica. Porque se nós olhássemos a cronologia, quem que vem primeiro? Foi Sodoma e Gomorra? Foi o povo de Deus ou foram os anjos? Foram os anjos. Os anjos são citados depois. A cronologia aqui dos fatos seria primeiro assim. Primeiro veio os anjos, depois veio Sodoma e Gomorra, e depois foi Israel no deserto. Só que Judas aqui, no entanto, coloca primeiro Israel, depois ele coloca os anjos, e depois ele coloca Sodoma e Gomorra. Porque Judas, irmãos, ele quer mostrar que tudo começa pela incredulidade. A grande pegada de Deus conosco é o quanto que nós cremos nele ou não. Deus não quer que eu creia na existência dele apenas. Deus quer que nós cremos não apenas na existência, mas na sua essência, que monta para o seu povo uma vida de parceria. E se nós observarmos, Judas propositalmente começa com o povo, porque é no povo que surge o pecado da incredulidade. E são os incrédulos que rejeitam uma vida santa, regenerada e abençoada por este Deus que não apenas vive e reina para todo sempre, mas que se propõe a levantar aquele que está caído, a salvar aquele que está perdido, a curar aquele que está enfermo. O ponto de partida é nele, tudo começa por ele. E aí não tinha como Judas não falar, olha aí o povo, mas não o povo que Deus quer, o povo incrédulo, o povo que fugiu da fonte da revelação. Parece que Judas mostra então a base que Deus fez com que nós fugíssemos e fôssemos livres. Porque se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sim, irmãos, exatamente nesta ordem. Se nós não crermos, o povo foi incrédulo, ou seja, estava sem a palavra. Quando há incredulidade, o nosso coração dá lugar à insubmissão. E finalmente, nós produzimos imoralidade. Primeiro, somos visitados pela incredulidade. Depois, pela insubmissão. Depois, pela imoralidade. Uma coisa é consequência da outra. O que Judas queria mostrar para a igreja, não apenas no versículo 1 e 2, que existe um combatente, que não apenas é amado, escolhido e suprido, e que existe um combate, que tem um alvo, há uma dimensão, que a fé precisa encontrar no meu e no seu coração. Mas Judas se propõe aqui, a que nós olhemos para a mira dessa guerra, porque seja como for, Judas não quer que sejamos alvejados, nem pela incredulidade, nem pela insubmissão e nem pela imoralidade. Então a pauta do meu e do seu coração deve, à luz desta verdade, entender: Deus, livra-nos a nós e a mim mesmo, de ao olhar essa incoerência, nos voltarmos para Ti o quanto antes. Judas queria que nós olhássemos essas colocações como uma advertência contra a incredulidade na palavra de Deus, a insubmissão ou posição de autonomia e independência diante de Deus e diante daqueles mesmo que se coloca as suas vidas, porque a imoralidade e a incredulidade e a insubmissão vão produzir exatamente o que Deus não quer em nós: pecado. E eu confesso, irmãos, que nesta noite o meu coração se alegra, porque ainda hoje nós podemos falar abertamente de tudo aquilo que a palavra tem a nos falar, para que sejamos plenamente livres e alcancemos exatamente o nível de vida que Deus quer. E eu quero deixar isso contigo nessa noite: não seja alvejado. E eu encerro com aquela palavra de Hebreus: se ainda hoje ouvides a voz de Deus, não endureçai o vosso coração, porque aquele que o busca, encontra; o que pede, recebe; e aquele que bate, a porta se abre. A nossa vida, ela precisa ser resultado dessa verdade.
Que o Senhor seja engrandecido em sua vida e na sua família. E que a sua boca seja boca de bênção e não de maldição. Somos bênção quando proferimos o que o Senhor falou conosco.